Muito bem, estamos de volta, embora não tenha aparecido minha cara, agora sim, estamos de volta com a resenha televisiva, começando mais um programa por aqui, você que vem nos acompanhando, você que está conosco, desde já, desde esse momento, siga com a gente por aqui, estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rede Gesla, para falar sobre a nossa gloriosa resenha. Lembrando sempre que você pode deixar seu like, deixar seu comentário, é sempre muito importante para a gente poder juntos trabalhar aqui nessa nossa tarde de domingo, fim de tarde de domingo, não é? Muito bem, gente, agradecendo sempre a parceria e a confiança de todos vocês, dos nossos patrocinadores, que não existem, né? Mas tudo bem. Vamos então agora começando o nosso programa, deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu me organizar para a gente poder falar, deixa eu ver quem está conosco já acompanhando aqui a Rede Gesla, estamos com Leila Eleonora, Denner Clark também com a gente aqui, Olivaldo, obrigado pela companhia, Chaparron com a gente também, perguntando, já vou falar sobre isso, quem mais? Tô torcendo pro Brígido entrar hoje no BBB. Hoje eu não fiz ainda porque faremos depois da edição do Seleção BBB. Tem BBB especial por aqui. Vamos lá. Juquiti, verdade. Temos aqui Lucas conosco, Claudete Santana também com a gente, Paulinho Santos também acompanhando o nosso trabalho, Gui Lima dizendo que temos a Juquiti. Temos a Juquiti, é fato, isso é verdade. Vamos então começando o nosso programa. Deixa eu só ajustar um último detalhe que falta aqui, para a gente poder começar a nossa conversa e principalmente começar a apuração de escola de samba que nós fazemos toda semana aqui para ver as audiências de Acerte ou Caia e também do glorioso Domingo Legal, né? Bem importante da gente trazer isso. Vamos então nos organizar aqui, agora sim, acho que já vou conseguir chegar, é para cá, não é para lá, aí estamos, deixa eu ver quem mais, pera, tudo errado aqui, só um pouquinho. E você que nos acompanha, já deixa o like, já deixa o comentário, que é muito importante, porque tio Juju se atrapalhou aqui, esqueceu de importar a imagem do nariz misterioso, mas nós vamos agora sim já colocar a imagem aqui completamente bem colocada. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o nariz misterioso. Vamos então agora para o povo brasileiro já na tela. Paulinho Santos, eu ia gostar se ia ver depois do BBB, se ia ter depois do BBB, já gostei, coisa boa. Vou fazer logo depois do programa na TV, tá? O programa vai revelar quem são os pipocas que entram, a gente vai fazer logo na sequência, provavelmente pelas 9 da noite, mais ou menos. Temos aqui também o Chaparron, acredito que o Acerte ou Caia deve ter ficado no terceiro lugar, é isso. Hoje, 22 horas é muito tarde para titio Juju. Vamos lá então agora, começando o nosso programa, e eu quero começar o programa já desde o primeiro momento fazendo duas homenagens muito importantes de duas perdas absolutamente significativas que a gente teve na nossa televisão neste fim de semana, de uma forma geral, né? Foram duas perdas consecutivas, a começar pelo grande Manuel Carlos, que vai aparecer na tela aqui na sequência. Manuel Carlos foi uma figura de não somente novelas, acho que tem muita gente que não sabe que o Manuel Carlos também foi um dos principais criadores do Fantástico, foi um grande roteirista de televisão também, de programas lá no início da TV no Brasil. Teve uma trajetória que ficou muito notada pela construção de textos muito específicos e conectados com as novelas. Fez novelas importantes dentro de toda a trajetória dele na Globo. Podemos citar aqui grandes cases como Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, né, Páginas da Vida, Por Amor, foi um grande sucesso também. Tantas novelas importantes, Felicidade de 91 também é de Manuel Carlos. Então é aquela coisa, deixa uma obra, deixa um legado histórico gigantesco para a nossa televisão, não somente nas novelas, eu repito aqui, o Manuel Carlos foi um cara muito importante para a televisão no geral, não somente para as novelas, ele teve uma participação fundamental em todas essas construções que nós tivemos da televisão brasileira e certamente é uma figura que deixa um legado para outros autores, para outros artistas, muito grande. Manuel Carlos sempre falava muito sobre escrever novelas que as pessoas no geral entenderiam, desde as classes mais abastadas até
as pessoas mais humildes tivessem uma capacidade de entender que aquilo ali era uma simulação de vida real. Então eu me lembro muito marcante assim uma fala dele de dizer como é que começava uma novela. Começava uma novela com uma vizinha entrando na casa da outra e falando, olha, aconteceu tal coisa com meu marido e tal, e elas começam a ter uma conversa ali que vai avançando, que vai se criando para dentro de um universo riquíssimo de personagens. Então, um abraço apertado a toda a família do Manuel Carlos, aos fãs de uma forma geral, fica a obra deste grande autor. E hoje também perdemos, gente, Titina Medeiros, né? Titina Medeiros, que talvez cujo papel de maior expressão na história da teledramaturgia tenha sido a Socorro, de Cheias de Charme, né? Uma figura que ficou muito marcada naquela novela ali pelo seu humor, pela sua capacidade e entrega artística. Partiu absolutamente cedo, aos 48 anos apenas, Titina, e teve uma trajetória bem meteórica na televisão brasileira, que certamente fará falta para próximas obras, para novos momentos. Uma artista do Nordeste que ganhou o Brasil através das novelas também e que partiu precocemente devido a um câncer aos 48 anos. Então, um abraço também a toda a família da Titina Medeiros, que seja um momento que vocês recebam muita força de todo o Brasil nesse fim de semana de perdas tão grandes para a nossa televisão, né? Então, fica um grande abraço a todos que nos acompanham por aqui e que também sentiram essas partidas tão importantes, tá certo? Vamos então agora para a nossa resenha, vamos lá? Vamos para a gente começar já desde agora o nosso levantamento de outras informações. Vamos lá, Denner Clark conosco aqui, gostei da sua cobertura do BBB, eu adorei, você é o melhor, obrigado Denner, grande abraço, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Claudete, uma das minhas preferidas do Manuel é Uma História de Amor, verdade, 95. Realmente, no início, casamento, tá certo. Muito bem, vamos seguindo aqui agora com o nosso glorioso resenha televisiva para a gente falar sobre as audiências de hoje e nós vamos trazer aqui na tela, a partir deste momento, as nossas imagens do glorioso Acerte ou Caia e também do Domingo Legal. Vamos falar sobre, perdão, aqui está a imagem de Titina Medeiros, que nós falamos aqui até agora, nesse momento, trazendo nossas homenagens a toda a família, também a Manuel Carlos. E agora sim, quero trazer então o nosso assunto principal, o nosso primeiro assunto das audiências do domingo, que são a nossa disputa entre Acerte ou Caia ou Domingo Legal. Acerte ou Caia teve hoje Maria Paula no centro do programa e conseguiu derrubar todos os outros adversários, mais ou menos, acabou perdendo depois no final o desafio final também. Isso é importante da gente trazer, né? O programa ele tem tido momentos importantes, só que dessa vez ele acabou perto das 6 da tarde, que é o momento em que ele chega um pouco mais robusto ali contra o Domingo Legal. Então vamos ver de que maneira esses números se fizeram durante a tarde de hoje nas audiências do estado de São Paulo, aliás, da cidade de São Paulo, né? Nós vamos trazer para vocês, a partir de agora, então, as nossas imagens aqui para falar sobre as audiências. Começando com a audiência do meio-dia, já para a gente entender como foi que esses números começaram a crescer. 12h30, nós tínhamos aqui o Esporte Espetacular com 7,32, Domingo Legal com 4,62, Copinha na Record, a Copa São Paulo de Futebol Júnior também teve espaço dentro da programação da Record naquele momento ali, Show do Esporte 0,59 e a Copinha na X Sports estava com 0,56 naquele momento ali, 0,5 para Record. Aliás, para X Sports, né? Nós temos aqui depois, às 14h36, a temperatura máxima marcava 9,75, o Domingo Legal com 6,46, o Cine Maior com 2,08, o Show do Esporte com 0,64. Assim seguiu a audiência. 16h06, aí a gente já tem a entrada do Acerte ou Caia, já desde as 3h30, se eu não me engano, né? Campeões de bilheteria tinha 8,66, Domingo Legal 5,69, Acerte ou Caia 3,98, enquanto que o Masterchef tinha 0,61 naquele momento ali.
Mais adiante, 16h45, nós tínhamos os campeões de bilheteria com 8h43, Domingo Legal com 5h62, Acerte ou Caia com 4h34, Masterchef com 0,77 e a Kings League na X-Sports tinha 0,33 naquele momento ali. Vejam que nós estamos falando que a X-Sports, mesmo com a Kings League, que não é a copinha, estava na 5ª posição entre as emissoras abertas em São Paulo neste domingo. Dito isso, a gente olha aqui e já começa a perceber aquele crescimento da Acerte ou Caia, que começa menor, né? Geralmente começa menor, ali perto das 4 da tarde, e depois ele vai avançando sobre o Domingo Legal. 16h45 isso. Aqui 17 horas 4 minutos. Campeões de bilheteria tinha 9,08, né, soma dos streamings na frente, com 13,29. O Domingo Legal tinha 5,85 e o Acerte ou Caia, ironicamente, cai para 3,98. Ele recua naquela audiência que a gente está sempre observando ali. Então vejam, o Acerte ou Caia, que tradicionalmente começa a crescer a partir das 4, dessa vez, nessa ocasião, voltou ao patamar de 3,98. 17,4 isso. 17h31, aí sim a arrancada vem. Aí a arrancada chega pro Acerte ou Caia, Domingão fica com 6,83 naquele momento ali. Acerte ou Caia com 5,59, Domingo Legal com 4,83, aí o Acerte ou Caia tava ali na faixa de 7 décimos acima já do Domingo Legal. O Masterchef com 0,86, o Planeta Terra com 0,54. Me parece, o que me parece, tá? Que a gente vai ter uma repetição de padrão, Domingo Legal na frente mais uma vez, mas e o que me chama a atenção é justamente isso, assim, a Record não estendeu o Acerte ou Caia até as 6h30 da tarde, mais ou menos, fará sistematicamente do Domingo Legal um campeão crônico, porque depois das 5 é no enfrentamento ali com a galera das outras, com a galera do próprio Acerte ou Caia e tudo mais, o Acerte ou Caia competindo com o Domingo Legal, ele tem mais chance quando ele consegue fazer essa disputa diretamente ali. Senão, fica muito, muito difícil mesmo. E nós vamos aqui seguindo agora com a nossa programação, porque nós temos neste domingo a volta dos campeonatos estaduais, né? Eu estou assistindo aqui simultaneamente para comparar até as transmissões. Nós temos aqui na RBS TV em Porto Alegre, Internacional e Novo Hamburgo, que eu assisti o primeiro tempo, inclusive, nós vamos trazer essas informações. E na Globo, a Globo retomou os direitos do Campeonato Carioca. Então, retomando a transmissão do Carioca, vale lembrar que quem estava transmitindo nos últimos 4 ou 5 anos, se não me falha a memória, foi a Band, e agora a Globo transmite, portanto, o Campeonato Carioca e, como não tem o Paulistão, coloca o Paulistão para São Paulo. Aliás, como não tem o Paulistão, coloca o Carioca para São Paulo, né? E, com isso, tenta buscar ali essa audiência também nesse momento. Tem a vantagem de que a Record vai passar o jogo entre o Palmeiras e me esqueci o outro time, mas vai passar o jogo do Palmeiras às 8 da noite, muito provavelmente, ou 19h30, alguma coisa assim. Às 8 da noite, porque isso faz com que não tenha enfrentamento direto. Se tivesse enfrentamento direto de Campeonato Carioca na Globo e Paulistão na Record, aí sim eu acho que a gente teria informações mais fortes nesse sentido, né? Muito bem, nós vamos seguindo por aqui agora trazendo outras informações. Nós vamos trazer para vocês outros fatos importantes também desse levantamento, mas claro, primeiro eu quero saber como é que foi o seu... Dormindo legal! Hoje tava muito calor, tava meio difícil também de dormir legal, né? E eu quero saber também o seguinte, vocês que estão nos acompanhando sabem que quando essa trilha entra, é hora dele. De quem é o nariz misterioso? Você que está chegando agora, deixa aqui seu like, seu comentário, sua participação. Conta pra mim de quem é o nariz misterioso de hoje. Deixe aqui nos comentários, traga a sua percepção, porque nós vamos, é claro, acompanhar toda esta movimentação a partir desse momento. Temos aqui, inclusive no Domingo Espetacular nesse momento, Cabrini sendo o único jornalista brasileiro dentro da Venezuela. A cobertura tradicional do Cabrini, né? Sempre saindo muito na frente. Nariz misterioso, coloque aqui quem você acha que é o dono do nariz misterioso. Já dei a dica, ó, é um rapaz.
dono do nariz misterioso. Você que está chegando agora, já participe conosco. Daqui a pouquinho tem Gesla Privé, fique conosco. Não se esqueça de deixar seu comentário e a sua participação. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Ah, é mesmo, Guilherme? Já vou dar uma olhada nisso. Vamos trazer na tela aqui os comentários do povo brasileiro, pode ser? Vamos lá, o povo brasileiro comenta, a Rede Gesla faz questão de estar com o povo brasileiro. Errei, sempre erro esse negócio. Quem é o sistema, Nobari? Quem é o sistema? Ela pergunta que me parte do coração, é porque não deixa de like, né? Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Já falei, deixa eu ver quem mais. Edvar Francisco, história de amor por amor, laços de família e mulheres são só novelas ótimas, diz aqui o Edvar. É verdade, grande Manuel Carlos sempre estará aí nesse momento muito fortalecido, né? Tô ouvindo um gol aqui, acho que é do Internacional, pelo tamanho do grito. Do Internacional, eu acabei de ouvir. Muito bem, vamos lá aqui. Simões da tela, o Denner gosta, isso denuncia a idade, porque o Simões é do tempo do Cidade Alerta com o da Atena, hein? É isso. Zezinho Gonçalves, boa noite, Júnior, boa noite, Zezinho, obrigado pela companhia. Ana Paula tá conosco também, deixa eu ver aqui, o Luiz Henrique Pinho chegando agora. A melhor do Maneco foi Por Amor, diz o André Cabral. Dudu vai apresentar o programa Roletrando, diz o Jânio Henrique. Ninguém ganhou a Sartiocaia, a Maria Paula perdeu tudo. Gustavo Henrique conosco também, obrigado pela companhia. Gui Lima, o EA que tá passando domingão com história triste. Pois é, eu tenho aqui um aplicativo do meu provedor de internet que me passa a Globo São Paulo e a RBS TV, né? Então, eu tenho aqui na Globo São Paulo, nesse momento, Flamengo e Portuguesa. Pode ser que, para o interior, a Globo esteja passando história triste do domingão. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Muito bem, vamos lá. Eu não sei porque a Record não muda o Acerte ou Caia para essa faixa das 17. Nesse caso de hoje é porque ela tem um jogo muito bom depois, naquela fase mais pra frente, né? Ela tem um jogo muito bom agora. E às 8, né, no caso. E ela precisa do Domingo Espetacular, que é um motor importante de audiência. A Record mostra o jogo do São Paulo, perdão. Obrigado pela correção, Carlos Arnaut. Conosco também, vamos lá aqui, deixa eu ver quem tá com a gente também. Ana Paula, deixa eu ver aqui. Vamos rir com o Juninho que é melhor, como diz João Kleber. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Quem mais? Suzy Meire tá conosco, tá dizendo que tá assistindo o Hulk, olha só que interessante. Eu tô aqui, sério mesmo, tô com a Globo São Paulo. Ó, não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, peraí. Cadê? Será que dá pra ver? Ó, aqui, eu tô fazendo propaganda no meu provedor de internet, mas tudo bem. Globo São Paulo, ó. Tá aqui. Ah, pode ser que seja a Globo do Rio. Pode ser que seja a Globo do Rio. Errei. Porque aqui aparece, no caso, Domingão com Hulk na legenda, mas o jogo do Flamengo e Portuguesa do Rio estão aparecendo aqui, mas deve ser isso. Perdão. Peço perdão pela desinformação. Causei uma desinformação aqui. Então é Luciano Huck mesmo em São Paulo. Vamos lá. Burra essa estratégia da Globo de passar o Campeonato Carioca para São Paulo. Eu acho que ela não passou, então peço perdão, André Cabral. Peço perdão. Tiririca ou do rock do Silvio Santos é o nariz misterioso? Será? Tirulipa, diz aqui o Gustavo Henrique. Quem mais? Daniel Batata, boa noite. Esse fim de semana praticamente a TV tá em luto. O Maneco é um dos maiores autores do Brasil, é verdade. E Titina Medeiros é uma ótima atriz, adorava a Socorro, uma grande figura, né? Vamos lá. Claudete Santana conosco também. Hoje a torcida pro Globo de Ouro, verdade. O agente secreto é com o Wagner Moura. Temos aqui também o Chaparrão, per amore, como diria Suzana Vieira. Vi aqui no site da Globo, todas as emissoras da Globo, menos São Paulo, estão passando o jogo aqui pro estado, tá o Domingão normal. Tá certo, tá certo. Então, perdão, obrigado pela informação correta, Gui Lima, que é membro da Rede Gesla e salva de tio Juju aqui de informação errada. Claudete Santana, o nariz misterioso é o meu, diz aqui a Claudete Santana, não é o meu. Não é o meu. Vamos lá. Todas as emissoras próprias da Globo nas capitais, perfeitamente. Você tinha as emissoras próprias da Globo na capital, mas menos São Paulo também? Ou São Paulo também tá passando jogo? Passou 2 filmes, um no Temperatura Máxima e outro no Campeões de Bilheteria.
Sim, mas o jogo tá rolando agora, né? Que loucura. Quem mais? Vamos lá. André Cabral, nem fazia sentido um negócio desses. Obrigado, André Cabral. Bora lá. Quem mais? O programa Silvio Santos volta de férias hoje, tá dizendo aqui o Denner Clark, perfeitamente, vamos acompanhar isso e muito mais a partir de agora. Você que tá chegando aqui no nosso glorioso... como chama? Resenha televisiva, obrigado pela companhia. Lembra do Nariz Misterioso, depois você coloca aqui a sua participação, a sua pergunta, sempre muito importante. Deixa eu falar a respeito de... eu queria falar a respeito desse tema que é bem interessante. Eu fiquei absolutamente viciado nessa semana na série O Mistério de Varginha. Vocês viram? Vocês viram o Mistério de Varginha? Vamos lá. Mistério de Varginha foi uma série feita pela Globo em parceria com a EPTV, que é a afiliada da Globo naquele local, e eu quero saber o que você achou dessa série, se você gostou, se você assistiu. Eu assisti no Globoplay depois, mas eu achei tão bem feito, cara. E olha que eu não gosto de ver esse negócio de ET Bilu, de ET de Varginha, não gosto dessas coisas. Mas ela foi tão bem amarrada, tão bem construída, com depoimentos antigos, depoimentos novos, com uma amarração de edição muito interessante, um trabalho de reportagem de toda a equipe que fez o documentário muito forte, né? Um trabalho muito bem executado, e que nesses 3 episódios que teve na terça, na quarta e na quinta na TV Globo, teve uma audiência razoável, né? Mas mostra o quanto uma reportagem bem feita ela pode se tornar um baita documentário, como uma reportagem bem feita e com vários leads de investigação. Ela tem sempre uma força muito grande. E mostra a complexidade da história, né? Porque acreditando ou não no ET de Varginha, o que acontece ali, o que a gente vê ali, são os mais diferentes depoimentos, tanto das pessoas que na época tinham confirmado e agora dizem que na verdade foi mentira, quanto das pessoas que seguem sustentando isso. Então eu achei um documentário também respeitoso do ponto de vista das pessoas que ainda dizem que acreditam e tudo mais, principalmente as 3 meninas, as 3 mulheres hoje que viram a primeira aparição, supostamente, teriam visto, né? E que são tratadas com muito respeito desde o primeiro momento e trazem o seu depoimento. Então todas as partes foram tratadas com muito respeito nas entrevistas, não foram deixadas perguntas duras, não foram deixadas para trás, isso foi muito importante também, e traz um resgate histórico e cultural também de como era o Brasil de 1996, afinal de contas, Varginha se prepara para comemorar os 30 anos do ET no próximo dia 20 de janeiro. Nós vamos então acompanhando esses desdobramentos, mas realmente, assim, eu acho que eu tenho entrado numa fase que eu tô muito viciado em documentários de personalidades, de figuras, e o ET de Varginha é uma personalidade, não? Então, é uma curiosidade, assim, é interessante como isso é o tipo de reportagem que prende. Pra mim, é um dos fatores viciantes do Globo Rural, por exemplo, que é um jornalismo bem feito, é um jornalismo bem amarrado, interessante de acompanhar naquele contexto e naquele horário do dia ali. Então, fica a minha recomendação pra vocês para assistirem O Mistério de Varginha. Ô louco, bicho, brincadeira, às 8h07. Não, mentira, 7h30. Vamos lá pro povo. Cadê a galera que está aqui acompanhando o nosso... Ah, não, mas primeiro eu preciso pedir de novo. De quem é o nariz misterioso que aqui se encontra? Responda nos comentários. De quem é o nariz misterioso? É a pergunta que fica nesse momento. Para você que chega, para você que está aqui conosco na Rede Gesla, não deixe de deixar a sua participação. Não deixe de eleger quem você acha que é o nariz misterioso. Já falaram Rock, do Silvio Santos, já falaram de Tirulipa, já falaram de Tiririca também. Vamos ver se é uma dessas figuras até o final do programa de hoje, tá certo? Muito bem, vamos ao povo. Povo na tela, pergunta, Titio Juju responde. Assim que funciona. Assim que a coisa vai. Vamos lá. Já já eu também retomo tendo mais informações às audiências da televisão aberta brasileira, para a gente poder seguir juntos por aqui. Vamos lá então, nós temos aqui uma galera importante. A Ana Paula conosco, beleza. Deixa eu ver aqui. O Gui Lima conosco, também a Ana Paula perguntando quem ganhou.
quase certo que foi o Domingo Legal. André Cabral, seria bom voltar com inéditos depois de 2 semanas apanhando do Domingo Espetacular. É isso, né? Luiz Henrique Pinho, lembra do saudoso Bussunda fazendo a Vera Fischer na paródia Esculachos de Família no Cacete Planeta. Mulheres recalchutadas, Esculachos de Família, Pô Amor também, que era de 97, né? Páginas da Vida, como é que era? Coloquem aqui se vocês lembram como é que era a novela Páginas da Vida, como é que era? Não me lembro mais. Gui Lima conosco dizendo: simplesmente amei o documentário, muitas reviravoltas e acho que as meninas não mentiram em nada, elas ficam mexidas até hoje. Cara, eu acredito também. Eu não sei, eu fiquei pensando muito no que foi que talvez... Fiquei pensando, sei lá, fiquei viajando na maionese. Tipo assim, ou foi o ET mesmo, que elas viram, porque assim, de todos os depoimentos, os únicos que pra mim são quase que incontestáveis, porque elas não ganhariam nada com isso, né? É o das meninas, das 3 meninas, e o doutor lá, o médico que ficou em choque lá, que disse que viu a criatura, também me chamou muita atenção. Mas, dito isso, cara, alguma coisa muito fora do comum elas viram. Depois de captura da criatura que foi levada pelo exército, isso eu já acho um pouco mais difícil. Mas que elas viram alguma coisa muito estranha, elas viram. Não sei se daqui a pouco era algum... Não sei. Vamos lá. Quem mais com a gente? Isso é o Spock, né? Do Guerra nas Estrelas. Ele era um alienígena? Guardem esse nome de alienígena, hein? Guardem o nome de alienígena, porque hoje temos surpresas por aqui. Vamos lá. Como foi a audiência da Certa Yokaia? Perdeu, eu acho, para o Domingo Legal, como eu falei, não é? Rock do programa Silvio Santos diz o Olivaldo Coelho. Parece que a Jordana vai entrar, diz o Denner Clark. Daqui a pouco a gente fala sobre os votos ruins do povo brasileiro que podem destruir o BBB 26 na sua gênese. Vamos ver o que vem pela frente. Temos aqui, vou chutar o saudoso humorista Rodella, diz aqui o Luiz Henrique Pinho. Nós temos também aqui, deixa eu ver quem mais nos acompanha neste momento. A galera que está com a gente, deixa aqui seu like, seu comentário. Faça a sua participação por aqui, deixe seu like, porque eu lhe pergunto, ¿por qué no dejas el like? Es la pregunta que me parte el corazón. ¿Por qué no dejas el like? Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like. Solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like. É a pergunta que me parte o coração. Vamos lá então. Não assisti absolutamente nada de TV hoje. Em compensação, vi muito Nubeluz, Pedro Janove e Web TV brasileira. É isso. Quando a gente começa a perceber que a gente mesmo que assistiu muita televisão na vida começa a optar por outras coisas, é porque a televisão tem oferecido... Por um lado, a televisão tem oferecido menos e o que eu posso dizer? Também, do outro lado, nós temos o streaming oferecendo muitas opções. E o on-demand, né? O on-demand é um caminho sem volta. Plásticas da Vida, verdade, obrigado. Era Plásticas da Vida. Viver a Vida, que era Viver Artista. Mulheres Recalchutadas, eu me lembro também, com certeza. Deixa eu ver quem mais. Gostei de Laços de Família, grande sucesso, diz o Olivaldo Coelho. Jaciara Muniz está conosco, mandando um boa noite, Jaciara. Temos também aqui, atualmente eu vejo mais TV aos domingos, é verdade, Chaparrão, eu também tenho um pouco disso. Vale Tudo me reativou o hábito de assistir a televisão
à noite, né? Então, Três Graças eu tenho acompanhado um pouco mais, mas eu não acompanho nem perto do que eu acompanhava com 15, 20 anos, né? Não tem nem comparação. A novela Em Família foi uma bomba ruim, de fato, foi uma novela muito ruim em família. Foi a última novela do Manuel Carlos, né? Foi uma novela fraca, nesse sentido. Vamos lá. O laboratório tem salvação do povo para se cortar as plantas? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Vamos ver o que vem pela frente. Muito bem, meus jovens. Será que era isso? Eu acho que era isso. Vamos aqui agora seguindo com o povo brasileiro. Você siga mandando seus temas, suas perguntas, aquilo que você gostaria que eu falasse nesse momento aqui. Lembrando que depois do Seleção BBB, a Rede Gesla entra ao vivo para comentar quem foi selecionado para a gloriosa casa do BBB 26, tá certo? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Quem diria o mundo sem ele? Quem diria não, o que seria, né? Muito bem, quem mais conosco aqui? Ana Paula, o Lucas também acompanhando a gente. Obrigado a todos pela companhia, obrigado a todos pelo prestígio de sempre. Muito bem, vamos lá agora adiante com o nosso glorioso chat, já falei, mas é claro que também temos que ter aquele momento. Nós temos aquele momento. Atenção, preciso dizer uma coisa para vocês. Tirem as crianças da sala. É hora de... O quê? É hora de... Gesla Privé no ar, estamos subindo a temperatura da Rede Gesla para falar sobre este momento. Vamos lá, atenção, porque prestem atenção. O momento de hoje aqui, Gesla Privé, corre-se o risco de desbancar o da alienígena, o ciborgue. Porque agora nós estamos falando de alienígenas que vêm para a Terra com o glorioso dinossauros. Então vamos lá para falar sobre mais um clássico, Garotas na Ilha, de 1995. Isso aqui é tudo alienígenas, tá? Essas moças aqui. Elas só se transformaram em humanas para, elas 4 belas alienígenas humanoides. Humanoides aí é pra matar, né? Aí fica complicado. 4 belas alienígenas humanoides chegam à Terra com uma missão secreta. Uma missão secreta. Qual missão secreta é essa? Estudar o comportamento humano, especialmente os impulsos emocionais e de sacanagem, considerados essenciais para a sobrevivência de sua própria espécie. Para não chamar atenção, elas assumem a aparência de 4 jovens mulheres atraentes e escolhem como ponto de observação uma ilha tropical isolada, onde o contato com humanos é limitado e controlável. O plano inicial é simples: atrair homens até a ilha, observá-los, coletar dados biológicos e emocionais e depois apagar os rastros da presença extraterrestre. Teddy Varginha já conectou com aqui. Cada alienígena possui uma personalidade distinta, refletindo diferentes abordagens da missão. Uma é fria, lógica e totalmente focada no resultado científico. A única que está comprometida, então, pelo jeito. Outra é curiosa e começa a se interessar genuinamente pelas emoções humanas. A terceira se envolve com prazer nas experiências sensoriais da Terra. A quarta passa a questionar a própria missão e sua identidade. Quando homens chegam à ilha, atraídos pela beleza e sedução dessas mulheres, o experimento se intensifica. As alienígenas utilizam a sedução como ferramenta de coleta de dados, provocando situações que misturam desejo, confusão e encantamento. Para os humanos, tudo parece um paraíso tropical habitado por mulheres misteriosas. Para elas, trata-se de um laboratório vivo.
Com o tempo, porém, o plano começa a sair do controle. As alienígenas passam a desenvolver sentimentos reais, algo que não estava previsto em sua programação. Ciúmes, apego emocional e conflitos internos surgem, comprometendo a objetividade da missão. O ponto de virada acontece quando uma delas se apaixona por um humano, colocando em risco não apenas o sigilo da operação, mas também a segurança do grupo. Ao mesmo tempo, sinais de que a nave-mãe está prestes a retornar aumentam a pressão para concluir o experimento. No desfecho, as alienígenas precisam escolher entre cumprir a missão, abandonando a Terra e apagando qualquer vestígio de envolvimento emocional, ou romper com sua espécie, permanecendo no planeta e assumindo definitivamente a conexão ou a condição humana. Esta é a sinopse de Garotas na Ilha de 1995 e assim, cara, eu não acho que superou, tá? Mas eu acho que é um filme que conseguiu igualar a negócio da Cyborg. O negócio do Cyborg foi igualado nesse momento. Então este foi, e agora sim nós vamos concluindo por aqui, o nosso glorioso Guerras La Privé com esse excelente filme com alienígenas que vêm para a Terra e viram humanoides. Esse foi o Guerras La Privé. Muito bem, vamos então agora com a revelação. Revelação quente a partir desse momento de quem é o nariz misterioso. Eu quero saber a opinião de vocês. Já já eu vou trazer aqui. Parece a Saori, mulher do Camargo. Diz aqui a Ana Paula. Quem mais? Vamos lá, mande aqui quem você acha que é o glorioso nariz misterioso. Pô, amor, esculacho de família. Vim ver artista. Sim, viver a vida era vim ver artista, é verdade. Muito bem. Esses filmes já não me encantam mais, diz aqui André Cabral. Porra, brincadeira. Lança aí um título para nós trazer nas próximas semanas, André Cabral. André Cabral vai saber trazer essa informação. Ronaldinho Gaúcho, diz aqui Ana Paula. E nós vamos para a revelação. É hora de revelar de quem é o nariz misterioso. Vocês têm que sempre prestar atenção que tem a ver com o contexto do momento. Hein? Quem é? O nariz misterioso é de... Marcelinho Carioca! Marcelinho Carioca era o nariz misterioso de hoje, minha gente. Vocês viram só? Isso aí. Muito bem, minha gente. Agradecendo sua audiência e sua paciência. Fiquem aqui na Rede Gesla. Depois do Seleção BBB, tem mais um momento aqui na Rede Gesla com o BBB na Rede Gesla, trazendo os 10 confirmados na casa do BBB 26. Lembrando que nós teremos também os eliminados em um laboratório prontos para entrar. Caso as plantas não rendam, mas sabe como é que é o povo do Big Brother, não aguentaria um minuto de fazenda. Quem é o sistema e até já. Sistema. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Sistema.